Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos ter um entendimento claro acerca da volta do Senhor e do que acontece com aqueles que já morreram nele. O que acontece? Como vai acontecer essa volta? De que maneira? A base para isso, ou seja, o entendimento sobre isso, nós encontramos nas Escrituras. Sabemos o dia, o horário? Não, isso não sabemos. Por isso Jesus sempre falou, olha, estejam sempre prontos, sempre vigilantes para a minha volta, porque este dia virá como um ladrão de noite. Se entendermos isso, que se trata de um processo de estarmos sempre prontos, então não precisamos nos preocupar se será amanhã, o mês que vem, o ano que vem, daqui 1000 anos ou daqui 100 dias, porque a maneira como nós andamos revela que sempre estamos prontos para o Senhor. E se o Senhor não voltar e morremos? As Escrituras falam sobre isso, Paulo nos ensina sobre isso. Por isso, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 17, ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morrem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que acontece? Primeiramente, que aqueles que morreram dormem no Senhor. Então, eles estão dormindo. O que acontece conosco? Nós, depois deles ressuscitarem, que é claro, pelo poder de Deus, assim como Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, e como nós vivemos pelo poder de Deus, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares com os demais. O que a gente precisa entender é só isso, nada mais. Quando será? Não faz a menor diferença. Mas faz diferença a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre prontos para a volta do Senhor. E como estamos sempre prontos, perfeitos? Não, não se trata de perfeição, mas se trata de coração, de convicção, de compromisso com Deus, com sua vontade. O nosso empenho, a nossa caminhada é uma só, a caminhada de santificação. Por quê? Porque através da santificação nós despimos da natureza humana, ou seja, nós deixamos de fazer as obras da natureza humana e fazemos as obras que revelam o nosso Deus. Só isso, nada mais. Entendermos isso é que nos levará à maturidade. Compreendermos isso é que fará com que nós caminhemos rumo à direção e expressão de Cristo no mundo. Pois à medida que caminhamos, nós despimos da natureza humana, nos revestimos de Cristo e expressamos Cristo ao mundo. Deus nos chama para vivermos o reino de Deus, para andarmos segundo os valores eternos do reino de Deus. E a santificação é isso, é despirmos de uma maneira de pensar, a maneira de pensar do mundo, que está focada no nosso egoísmo, na nossa arrogância, na nossa ganância, na nossa hipocrisia e muitas vezes na nossa hipocrisia religiosa. Para que a gente abandone isso, deixe de viver dessa maneira e assuma, ou seja, nos revestirmos de Cristo, agirmos como Cristo. Isso implica que a gente precisa revelar o quê? A misericórdia, a graça, o amor de Deus.
E principalmente entendendo que se amamos, não fazemos o mal contra o próximo. Amar como Cristo, amar como Deus nos amou, não interessa a questão do sentimento, mas o que precisamos fazer pelo próximo, mesmo que ele seja o nosso inimigo. Pois se ele estiver com fome, nós precisamos dar-lhe de comer. Se estiver com sede, de beber. É assim que nós expressamos Cristo e é assim que revelamos o amor de Deus. Não se trata do que pensamos, gostamos ou do quanto ficamos magoados com a atitude das pessoas, mas sim de entendermos quem nós somos em Deus. Para que então, se morrermos antes da volta do Senhor, nós estamos prontos para a sua volta. Dormiremos até o dia em que ele voltar. E se nós estivermos vivos? Os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor. Nós, após a sua ressurreição, nós seremos transformados e arrebatados para encontro com o Senhor nos ares. Simples, simples assim. É assim que Deus irá fazer, é assim que ele planejou e é assim que veremos. Só precisamos estar pronto para isso. E o processo de estar pronto é entendermos que fomos capacitados e que precisamos rejeitar a natureza humana para vivermos dentro da vontade de Deus, revelando os valores do reino de Deus. Não existe outra maneira. Que a gente possa crescer, amadurecer e fazer isso, para que o Pai seja glorificado. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.